Assustou, né? Louvado seja Deus por isso. Amém. Coloque as mãos sobre o seu coração. Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para a vida de todos aqui, indistintamente. Não é algo que você pode tomar tanta verdade dessa palavra, tomar a verdade dessa palavra e experimentá-la e vivê-la. Amém? Senhor, nós entregamos o nosso coração. A coisa maior que podemos te entregar aqui é o nosso coração. Nós te entregamos nessa manhã, nós convidamos o Senhor para fazer parte, para falar conosco, para que a tua palavra brilhe aos nossos olhos e também ressoe nos nossos ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor e nós queremos ter as melhores de todas as experiências que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje eu quero falar sobre esse assunto que a Bíblia tem duas palavras para o mesmo, dois significados para a mesma palavra. Eu quero falar um pouco com você sobre algo tão importante para a sua vida, tão importante para o tempo que você vive. Gálatas 4, versículo 1. Gálatas 4, versículo 1, diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós. Gálatas 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Agora veja o versículo 4. Ele diz assim, versículo 4: mas quando chegou a plenitude do tempo, vocês conseguem jogar aqui para mim? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Diga comigo assim: quando chegou, deixa eu ver se a versão está igual. Tá. Quando chegou, vamos lá, vamos ler juntos esse versículo 4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Vamos continuar. A fim de redimir os que... Deu ruim? A fim de redimir o que... para que recebêssemos a adoção de filhos. Deixa o versículo 4 para mim, por favor, nas nossas telas. Olha só, a palavra de Deus está falando sobre que é importante, que é fundamental, assunto para a minha vida e a sua vida. A palavra de Deus tem dois significados para a palavra tempo. A palavra tempo, ora é cronos, ora é kairos. Dois significados importantes da palavra tempo. Ora a Bíblia diz cronos, ora a Bíblia diz kairos. O que é o kairos? Kairos é o tempo de Deus. É a estação que não está ligada a uma quantidade. Não é sobre 1 hora, 2 horas, 2 dias, 1 dia, 1 minuto, mas é sobre um espaço. Porque o kairos é o tempo de Deus e ele está ligado à eternidade e não à terra. Mas é claro que o kairos, ele se encontra no cronos, ele se manifesta no cronos. O cronos é o tempo que nós estamos contando. O kairos é incontável, não é medido, é sobre um momentum que Deus faz algo na minha e na sua vida. O kairos é o tempo da visitação de Deus, é a oportunidade que Deus te dá para fazer algo que Deus tem para mim e para você. Para fazermos algo ligado ao plano de Deus. E esse texto é interessante que ele está dizendo, no tempo certo, no kairos de Deus, ele está falando na plenitude do cronos, o tempo aí é cronos. Ele está dizendo, na perfeição do relógio humano, vem o relógio de Deus e se manifesta através de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo por Maria, e ele deu, e agora ele deu ao mundo o que o mundo precisava, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, amém? E aí ele está falando, por isso nós somos adotados como filhos. Deus está dizendo em outras palavras que quando
Kairos encontra o Cronos. Quando o tempo de Deus se manifesta no nosso, há uma plenitude, há uma doação, há um poder do alto sobre a minha, sobre a sua vida. E qual é o problema da minha vida, da sua, em relação a essa palavra? É que muitas vezes nós estamos enfatizados, focados unicamente ou muito no Cronos, e esquecemos que o tempo da perfeição, e não significa que não tem batalhas, que não tem lutas, é o Kairos. Os nossos olhos estão demais no Cronos, nossos pés no Cronos, nossa vida ligada ao Cronos. Nós estamos às vezes sendo governados por um tempo que não é o tempo de Deus. E o que Deus tem para mim e para você, é que nós precisamos aprender a viver no Kairos. Porque o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo da visitação de Deus, é a plenitude do tempo sobre o nosso tempo, a plenitude de Deus sobre o nosso tempo. Então o Kairos é quando esse tempo de Deus se manifesta no nosso tempo. Kairos é o mover de Deus em nossa direção. Kairos é muito mais sobre qualidade do tempo do que sobre a quantidade do tempo. Sabe, geralmente um Kairos, ele é uma estação, um espaço e continua no outro. Eu quero ler mais um texto, Lucas 19. Agora Jesus está trazendo algo sobre o tempo de Deus, sobre o Kairos. Eu só estou dando uma introdução, daqui a pouco eu quero trazer isso ainda mais para a prática. Mas em Lucas 19, no versículo 41, Lucas 19, versículo 41, acompanhe comigo. Jesus ele está ali com os seus discípulos, e ele está aproximando de uma cidade. Esse texto tem em outra parte também, é muito forte. E Jesus começa a chorar sobre a cidade. E você vê que a causa do choro de Jesus era ligado à falta de discernimento do tempo de Deus. Porque estar no Cronos não significa estar no Kairos. Mas se você estiver no Kairos de Deus, no tempo de Deus, no Kairos, você vai estar no Cronos certo para a sua vida. Olha só, Jesus se aproxima da cidade e começa a chorar. E ele diz: se vocês compreendessem, ou se você compreendesse neste tempo, nesse dia, sim, você também, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão, cercarão de todos os lados, e vão lançar por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra. Agora olha o que ele está dizendo. Por que isso vai acontecer? Olha o que ele está dizendo. Porque você não discerniu, você não percebeu, você não, que está escrito aí, não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: vocês estão tendo o tempo de Deus, mas não estão tomando posse. Vocês estão recebendo a visitação de Deus, mas não estão experimentando. Vocês estão, com o Kairos, com o tempo de Deus querendo ser manifesto, mas vocês não conseguem perceber que Deus está visitando. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus era o próprio Deus encarnado. Jesus é o Filho de Deus. E ele estava ele estava pessoalmente ali. Mas aqueles para o qual ele veio, não reconheciam que ele era Deus. Ele está dizendo: olha, tem um Kairos acontecendo, está acontecendo a maior história da história. Está acontecendo o Kairos no Cronos. Jesus, o Filho de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, fazem uma reunião celestial e decidem: você precisa ir. E a Bíblia diz que o Filho se fez carne e habitou entre nós, mas eles não estavam entendendo. E às vezes é assim na nossa vida. Deus se manifesta e a gente não entende. A salvação está à porta, batendo, e a gente rejeita. E não tem a ver com a maldade necessariamente, mas com a falta de discernimento. Sabe, o Kairos é quando Deus nos visita e a gente precisa ver.
E o problema é que quando nós não reconhecemos, quando nós não discernimos o Kairos, nós estamos perdendo a grande oportunidade, porque uma das traduções, um dos significados de Kairos, nos dicionários teológicos, aponta para o tempo da oportunidade, para as estações onde a nossa vida está ligada às oportunidades de Deus. Oportunidade para quê? O que isso tem a ver com a minha vida? E agora eu quero falar um pouco ao seu coração. Talvez é o tempo de Deus para você reconhecer que Cristo é o Senhor, e não somente um Deus morto, um Deus no crucifixo, um Deus que você fala assim, meu Jesus, mas talvez aquele que precisa ser o governador, o dono, o Senhor do seu coração. Talvez é o tempo da oportunidade para você então dizer sim para Deus. Talvez é o tempo da oportunidade de não abrir mão do que Deus está construindo na sua vida e entrar no próximo ciclo, no ciclo onde o Kairos está dominando. Talvez é o tempo de você deixar mágoas para o passado, deixar as mágoas, as amarguras lá atrás, e por causa da graça de Deus na sua vida, do amor de Cristo Jesus, que é maior do que tudo que você possa imaginar, você entra num plano de perdão. Talvez a oportunidade de Deus é para você perdoar alguém nessa manhã e nesses dias, talvez de receber a salvação e definitivamente deixar certas coisas para trás. Aquele povo tinha Jesus na sua frente, aquele povo estava vivendo com Jesus, vendo os milagres, vendo a promessa, vendo tantas coisas acontecerem, mas eles não estavam discernindo o Deus que se tornou carne na frente dos seus olhos. Sabe, eu penso que a maioria de nós, meus amigos e irmãos aqui nessa manhã, a maioria de nós já perdeu alguma oportunidade que Deus deu na vida. Alguns perderam muitas, mas nós todos, até eu mesmo, eu acredito que em algum momento já perdemos alguma oportunidade, algo que Deus já fez, algo que Deus já nos deu. E vejam, não é que as pessoas não viam os milagres, não é que as pessoas não viam o que Jesus fazia, elas viam. Os milagres de Jesus, gente, eram inquestionáveis. Era gente que não enxergava a vida inteira, agora recebia cura, os olhos enxergavam, era incontestável. Era gente que não andava, que estava há anos na porta do templo, nas ruas, paralíticos, e agora estavam andando. Era gente que vivia no meio dos túmulos, como aquele homem que vivia no meio dos sepulcros ali era a sua casa, e Jesus chega ali em Decápolis, expulsa os demônios, e aquele homem agora está no meio do povo, um homem curado, restaurado. Os milagres de Jesus eram inquestionáveis. Mas sabe qual é o ponto? O problema não era perceber ou não que o milagre estava acontecendo, mas talvez o principal era perceber o processo de Deus, é perceber o plano de Deus, porque muitas vezes nós agradecemos as bênçãos, nós vemos os milagres, nós percebemos as pequenas intervenções de Deus no nosso dia a dia, a gente agradece a Deus por uma bênção, mas às vezes mesmo assim não entramos no Kairos. Às vezes a gente clama, eles clamaram muito tempo por Jesus, eles clamaram pelo tempo da visitação, o povo judeu clamava por um Messias, o povo judeu pedia um Salvador, o povo judeu clamava para que ele viesse. Eles pegavam as profecias de Isaías, de Daniel, eles pegavam os salmos de Davi que apontavam para Cristo, e eles pediam: venha Cristo, venha Senhor, venha Messias. Mas sabe qual é o ponto? Eles clamaram por Jesus, eles clamaram pelo Kairos de Deus no meio deles, mas quando o tempo de Deus vem, eles não reconhecem. E com muito carinho eu te digo, às vezes é assim na nossa vida. A gente clama pelo tempo de Deus em nossas vidas, a gente pede o Kairos, a gente pede a manifestação de Deus, a gente pede a visitação de Deus sobre nossa história, sobre nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, sobre alguma coisa. A gente pede que Deus manifeste o seu tempo, e quando Deus nos visita, a gente não percebe que Ele está nos visitando, e a gente pode perder esse Kairos. Como encontrar o Kairos de Deus? A primeira coisa, diga comigo, eu preciso discernir. Porque Jesus estava dizendo: vocês não estão discernindo o tempo da visitação, vocês não estão percebendo. Discernimento é perceber não só o tijolo, mas o castelo que está sendo construído.
Eu já contei aqui, você conhece aquela história. Parou o dono da construtora, ele estava construindo uma grande obra, parou o dono da construtora de um lado da obra, e ele perguntou para um pedreiro que estava colocando tijolos naquela obra, e ele perguntou para o pedreiro assim: o que você está fazendo? E o pedreiro falou assim: estou colocando tijolo. Não, mas eu quero perguntar de novo, o que é que está acontecendo aqui? O que você está fazendo? E o pedreiro diz: ué, eu sou pedreiro, eu estou colocando tijolos. E aí esse dono da construtora, ele deu a volta no quarteirão, e quando chegou do lado de trás daquela grande obra, ele pergunta para o outro pedreiro. Esse pedreiro estava alegre, esse pedreiro estava diferente, tinha algo dentro dele que o movia, até a obra do lado de lá estava mais avançada, ele estava com uma conexão maior ao que estava acontecendo, e agora o dono da construtora pergunta para esse pedreiro: o que você está fazendo? A mesma pergunta, mas esse pedreiro responde assim: veja, Senhor, eu fui contratado, eu fui chamado, e eu estou envolvido nessa grande obra. Eu estou participando da construção de um grande castelo. Quantos estão entendendo? Isso é discernir o tempo, é discernir a visitação de Deus. Sabe, a primeira coisa que eu e você precisamos para viver o Kairos de Deus na nossa vida é entender quando Deus está no nosso calendário, quando Deus, no bom sentido, invade o nosso calendário, sabe, é perceber um pouco daquilo que Deus está fazendo, mas sem ser literal, perceber o todo, sabe, caminhar de acordo com o Kairos de Deus, é perceber o plano geral, é estar submisso ao plano geral, e não apenas aquelas coisas positivas, ou que acontecem no plano, porque muitas pessoas deixam de ver o Kairos de Deus, porque só conseguem enxergar o tijolo. E quando você só enxerga o tijolo, uma hora fica difícil, fica chato, porque é só colocar tijolo. Mas se você entender o plano de Deus, o castelo que está sendo construído, o plano que está sendo construído na sua vida, o plano que está sendo construído através da sua vida, a coisa muda. Esse é o discernimento. Eu estava brincando com o Davi bastante, eu estou aprendendo, brincar com ele, e é interessante que eu comecei a perceber um certo agito nele. Ele tem um brinquedo que é como se fosse, ele chama de torre, mas é como se fosse assim, várias pistas para um carrinho, e ele vai montando alto assim, e aí solta o carrinho, ele vai descendo, sabe, naquela pontinha, e tem que montar, o negócio dá um trabalho, é uns 20 minutos para montar e 2 minutos para brincar, você sabe como que é. E aí eu brincava com ele, montava, descia e tal. Aí um dia eu comecei a perceber, eu falava assim: tchau filho, papai está indo para o trabalho. Aí eu percebia que ele pegava, olhava para aquele brinquedo, e ele batia, ele destruía o brinquedo. E aí um dia ele me chamou para brincar, eu falei: filho, depois papai vai brincar com você quando eu chegar. E ele foi lá no brinquedinho, ficou apontando o brinquedinho e destruiu o brinquedinho. Aí um dia eu fui brincar com ele, sentei no tapete da brincadeira, lá em casa os tapetes mudaram, agora é um tapete de borracha todo colorido, cheio de elefante, papagaios e... Aí eu sentei naquele tapete para brincar com ele, e ele olha para a pontinha, ele olha para mim bem concentrado, e ele destrói a pontinha toda. E eu falei: filho, para de destruir a pontinha, filho, como que nós vamos brincar se a gente destruir isso? Aí eu construí a pontinha, e ele fica olhando, ele fica brincando, ele vai me ajudando, pega as pecinhas. Aí acabei de construir a pontinha, soltei o carrinho, desceu umas 3 vezes, ele soltou o carrinho, desceu umas 3 vezes. Aí eu levantei para ir na cozinha, aí ele foi e destruiu a pontinha de novo. Aí eu fui lá e falei: filho, eu não vou brincar mais com você, você está destruindo a pontinha, eu custei para fazer essa pontinha. Dani, olha só esse menino. Que é assim, o pai chama a mãe, como que a mãe tivesse que consertar tudo, Mãe, Dani, olha só esse menino, destruiu o que eu construí, meia hora brincando com ele aqui. Aí no outro dia aconteceu a mesma coisa, mais ou menos. Aí eu entendi, eu comecei a entender que na verdade, ele não queria destruir a pontinha, ele queria que eu estivesse com ele no tapete. A ideia dele não era destruir a pontinha, a ideia era a minha pessoa com ele. E ele queria destruir porque ele sabia que se ele destruísse, eu não ia brincar 2 minutos ou 5 minutos com ele, eu ia brincar 30 minutos com ele. E às vezes Deus está construindo algo assim na minha vida e na sua. Nesse exemplo é o filho para o pai, mas no exemplo da nossa vida é o pai para o filho. Sabe, às vezes Deus está querendo construir algo, nós não estamos entendendo.
Parece que a pontinha está sendo destruída, parece que o caminho está sendo obstruído, parece que a coisa, mas às vezes o que Deus está fazendo é tentando chamar a nossa atenção para o tempo da visitação, para o que Ele quer fazer, porque o Kairos não aponta só para o hoje, é um espaço, ele aponta para amanhã, aponta um novo ciclo, uma nova vida que Deus tem para você, sabe? Ele está dizendo, eu estou construindo, eu estou fazendo, eu estou montando, eu estou promovendo um tempo novo. Vejam as coisas novas, as coisas passadas já se foram, eis que tudo está sendo feito novo, mas nosso olhar está travado. Louvado seja Deus, mas quando o Kairos vem sobre nós, a gente precisa se perguntar qual é o ensino. Deus, o que o Senhor está construindo? Sabe, porque uma coisa é quando você está fazendo, outra coisa é quando Deus está fazendo conosco. Uma coisa é quando estamos sendo liderados pelo tempo presente, pelo cronos, pelo reloginho. Outra coisa é quando Deus vem. E o povo de Deus foi assim que saíram do Kairos. Foi assim que o povo de Deus saiu do Kairos. O povo de Deus estava no Egito, sofrendo, clamando. Deus, vem com o seu tempo, vem com o Kairos sobre nós. A gente não aguenta mais 400 anos de escravidão. E aí Deus vem e visita o povo de Deus, o povo dele, lá no Egito. Levanta Moisés, traz Moisés de volta, faz aquele trem todo, as 10 pragas. Deus movimenta a terra e o céu para que o Kairos seja estabelecido. Sabe por quê? Deus tem prazer que você e eu vivamos no Kairos e não apenas no Cronos. Então Deus está dizendo, já que o povo clamou por um tempo de visitação, eu vou visitá-lo. E quando Deus visita, gente, acontecem coisas incríveis. Só que aquele povo não estava entendendo todo. O olhar deles estava talvez só na primeira fase, quando Deus tinha mais 9. E aí agora eles estão saindo do deserto. Por quê? Porque do Egito. Por quê? Porque Deus tinha visitado. E o plano original de Deus não era sobre 40 anos no deserto. Os 40 anos no deserto não é Kairos. Porque às vezes o que Deus permite não é o centro da vontade de Deus. Às vezes Deus permite coisas na nossa vida por causa de um negócio chamado misericórdia. Mas se nós tivéssemos caminhado só com a graça, nós não precisaríamos estar sendo livrados do mal. Porque a misericórdia nos livra do mal, a graça nos impulsiona ao bem. Então, o que acontece? O povo está saindo do Egito. Vamos só voltar aqui. O povo está saindo do Egito. Vem um Kairos de Deus. Cara, vocês vão sair, vocês vão atravessar esse lugar aqui chamado Vale, não sei do que eu esqueci o nome. Depois vocês vão chegar no mar, e eu vou abrir o mar, e o mar será aberto. Vocês vão atravessar, sabe, parece que estava tudo desenhado. Era para ser 40 dias, mas se tornaram 40 anos, porque o povo pede o tempo da visitação, mas não consegue entender o tempo da visitação. Eles pediram, mas não conseguiram. E agora eles ficam 40 anos fora do Kairos de Deus, fora do tempo de Deus. Num tempo, é claro, que Deus se manifestou, porque Ele não deixa de ser Pai, não deixa de ser Deus, não deixa de ter misericórdia, não deixa de proteger a gente, mas não é sobre isso. Porque o Kairos de Deus não é sobre o básico, é sobre o ápice do melhor de Deus para a sua vida. O Kairos não é o tempo da proteção unicamente, mas o tempo da oportunidade. E aquela geração agora passa 40 anos no deserto. E agora sim, 40 anos depois, eles recebem um novo Kairos de Deus. Eles têm um discernimento. E agora sim, o que Deus queria fazer começa a ser feito. E é mais ou menos de 5 a 7 anos, aquele povo que ficou 40 anos rodando numa área que na época, hoje é 200 quilômetros, a área máxima da onde eles rodaram. Mas na época, diz os teólogos estudiosos, que aquela área simbolizava apenas 120 quilômetros. Eles ficaram rodando numa área de 120 quilômetros, num ciclo vicioso, num ciclo que não sai do lugar. 120 quilômetros, 40 anos em 120 quilômetros. E agora eles entram na Terra Prometida 40 anos depois, e em 5 a 7 anos, eles tinham conquistado toda aquela terra. Porque quando o Kairos de Deus nos visita, quando você e eu temos discernimento do Kairos de Deus, o que talvez no Cronos demoraria 40 anos, no Kairos demora 2, demora 1, demora 40 dias. Porque o Kairos não é sobre tudo ser perfeito, mas é o tempo perfeito. É o tempo perfeito. Lucas 12,
Lucas 12, versículo 54, diz assim: dizia ele à multidão, Jesus, olha o que Jesus está dizendo, dizia ele à multidão, versículo 54 diz assim: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e acontece isso. Então aquela nuvem escura, aquela nuvem pesada, carregada de chuva, o povo já sabia, vai chover, e chovia. Olha que legal. Agora ele fala, quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e faz. O vento que está vindo do mar Mediterrâneo, se vier um vento de lá é porque vai fazer calor, faz calor, é verdade. Se você entrar aí agora, você consegue ver a previsão, pelo menos assim, muito próxima da realidade para os próximos 15 dias. Porque é sobre o Cronos. Agora, olha o que Jesus fala. Vocês são pequenos demais. Na versão atualizadíssima, na versão contemporânea diz, vocês são pequenos demais. Na minha Bíblia diz, vocês são hipócritas. Jesus está chamando eles de hipócritas. Por quê? Porque eles sabiam discernir o Cronos, mas se desconectaram do Kairos. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, vocês sabem fazer agenda, calendário, atividades, vocês sabem até planejar algumas coisas, mas como não sabem interpretar, como não sabem discernir o Kairos, esse tempo é Kairos. Você está enxergando o Cronos, mas quando vem o Kairos, você consegue perceber, e às vezes nós estamos assim, nós estamos olhando tanto para o Cronos, que a gente esquece que Deus tem um tempo perfeito, um tempo onde nós estamos num plano dEle, e muitos de nós, mesmo tendo Jesus, mesmo como cristãos, mesmo assim, sem nenhuma má intenção, mas nos perdemos do Kairos, nos desconectamos, e em Romanos 13, o apóstolo Paulo está dizendo algo sobre isso, ele usa a mesma palavra, Romanos 13, no versículo 11, o apóstolo Paulo estava falando, ei, vocês estão com problemas de compreender o tempo, vocês precisam compreender o Kairos, vocês precisam compreender o plano de Deus, o que Deus está construindo. Por isso que o apóstolo Paulo vivia o tempo de Deus na prisão com alegria, por isso que o apóstolo Paulo sabia que mesmo que ele fosse enfrentar algumas circunstâncias, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, ele precisava caminhar rumo a um destino. Então quando ele está indo para Roma, tem um profeta que pega e fala assim, Paulo, eu estou orando por você, eu estou percebendo que tem açoites te esperando, tem circunstâncias difíceis te esperando nesse caminho, é isso mesmo, Paulo? Paulo diz, é isso mesmo, porque no plano de Deus, no Kairos, é o meu tempo de chegar a Roma. E ele vai para Roma e causa uma grande, santa e poderosa revolução de avivamento. Olha só, versículo 11, ele está dizendo, vocês não estão compreendendo o tempo, vocês precisam compreender o tempo. Aí ele fala assim, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Que sono é esse? O sono do Cronos é quando você dorme meia-noite e acorda às 7. O sono do Cronos é quando nós dormimos às 10, acordamos às 6. Agora o sono do Kairos é espiritual, porque o Kairos é o tempo da eternidade movendo o nosso. Então ele está dizendo, olha, vocês estão dormindo espiritualmente, vocês não estão percebendo o que eu estou movimentando aqui, sabe, ele está falando exatamente aos romanos, então o que não é discernir o Cronos, o tempo de Deus, é estar dormindo espiritualmente, é não valorizar a nossa vida com Deus, é não valorizar as coisas de Deus, e às vezes nós estamos de fato muito alertas ao Cronos, mas desatentos ao Kairos. É um sono espiritual, é uma inércia em relação às coisas de Deus, é Deus falando com a gente não sendo ativado pelo que Ele fala, é Deus movimentando a gente, é Deus querendo salvar você que está aqui nessa manhã, é Deus falando, olha, Jesus Cristo já fez a obra, Ele já entregou a sua vida, Ele morreu naquela cruz, Ele se entregou por mim, por você, Ele foi enviado por Deus, e Deus o enviou para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe, a oportunidade de Deus para a sua salvação. Então discernir o Kairos é isso, e nós precisamos discernir o Kairos. Eu creio que Deus está nos dando um novo nível nessa manhã, de discernimento. Você pode levantar as suas mãos se você quiser, diga assim comigo, eu quero, diga para Deus, eu quero discernimento do teu tempo, eu quero ser governado pelo Kairos,
e não apenas pelo Cronos. Pai, que o meu Cronos, que os meus dias sejam governados pelo Kairos, pelo tempo do Senhor na minha vida. Amém? Você está clamando de coração, então Deus vai se manifestar. O tempo de Deus, meu irmão, não é amanhã, é hoje, Ele já chegou. Amém? Segunda coisa, se eu preciso discernir, preste atenção nisso, se eu preciso discernir, eu também preciso decidir. Primeiro eu tenho discernimento, depois eu tomo uma decisão. Eu clamo por esse tempo, mas depois que ele manifesta, eu decido andar nele. E a decisão passa por alguns subpontos, porque tomar uma decisão de nos manter no Kairos, de entrar no Kairos, é fundamental. Mas às vezes não é fácil. Porque as coisas podem, por exemplo, não estar acontecendo na sua vida, e você está entrando no Kairos. Porque o Kairos não é o tempo onde a sua vida é perfeita, é o tempo perfeito para a sua vida avançar. É diferente. E é aqui que muitas pessoas temem a decisão. Não é porque as coisas que estão acontecendo na sua vida às vezes estão confrontando você no caminho, que você não está vivendo o Kairos. Kairos é uma ação celestial. Então, agora você percebe, né, aqui nas Escrituras, que quando Jesus vem, não acabou as lutas dos discípulos. O Kairos de Deus presente não anula aquilo que eventualmente vai acontecer de luta na minha vida e na sua vida. Dentro do Kairos, tem lutas, tem batalhas, mas elas têm sentido, elas têm propósito, elas te levam ao lugar certo, e elas não te fazem ficar 40 anos no deserto. Porque os 40 anos no deserto não era a luta do Kairos, era a batalha do Cronos, por isso que eles perderam a batalha. Eles perderam. Enquanto o último não morreu no deserto, eles não avançaram para fora dele. Ah, mas pastor, aprenderam muito. Aprenderam. Mas é melhor você aprender com o propósito de Deus do que com a dor. Tem gente que escolhe a dor para aprender. Claro que nós aprendemos com a dor, mas não escolher a dor para isso. 2 Pedro capítulo 3, olha que interessante, e aqui eu quero trazer um ponto para o seu coração. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, Pedro estava falando primariamente sobre a vinda do Senhor Jesus. O dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será desnudada. Versículo seguinte, 11, visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário para que vocês sejam? Aí olha o que Pedro está dizendo, vivam de maneira santa e piedosa, aguardando o grande dia do Senhor, e apressando, e o quê? Está comigo aí? E apressando a sua vinda. Meus irmãos, prestem atenção, existem condições para que a gente possa aproximar ou distanciar o Kairos de Deus. Pedro está claro que isso aqui não é mal traduzido, qualquer escritura diz, vocês podem apressar o Kairos. Aguardem esse Kairos, porque aqui é um Kairos, Kairos são vários, eles vão se conectando, são estações, vão acontecendo, mas você sai de uma e entra em outra. Por isso que as mudanças de estação, as mudanças das estações, elas são perigosas, porque é onde você pode escapar do Kairos e entrar de novo no Cronos. Mas olha só, Deus está dizendo assim, através do apóstolo Pedro, cara, vocês precisam cuidar do Kairos. E vocês têm certas coisas que vão aproximar o que Deus quer que aconteça ou atrasar. Agora, é obviamente que eu estou falando aqui, e eu falo para vocês, que obviamente, teologicamente, Deus não é obrigado, Deus não depende da gente. Você vê que quando eles estão confrontando Jesus, os fariseus falaram assim, Jesus, cale os discípulos, que eles estão clamando por uma coisa que eles não sabem.
E aí Jesus fala assim: se eu calar os discípulos, as pedras clamarão. Você entende? Porque o plano de Deus, ele pode ser executado do jeito que Deus quer. Isso é soberania de Deus. Agora, existe algo que eu e você precisamos, assim, ser fiéis para movimentar esse relógio celestial. E eu preciso ter algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo de decisão pelo Kairos, eu estou dizendo sobre o preço que eu preciso pagar. Você está disposto a pagar o preço que você tem que pagar para experimentar o Kairos que Deus tem? Entende? É isso. Que preço, pastor? O preço de oração, o preço de busca, o preço de caminhar por obediência, o preço de ouvir o Espírito Santo e atender a sua voz, o preço de ouvir conselhos de pessoas sábias em Deus, não inteligentes, mas sábias. São preços que eu e você teremos que pagar. Então na Bíblia tem muitos exemplos. Por exemplo, Daniel, ele foi para a Babilônia, mas ele não estava assim: vou decidir pelo Kairos, porque o Kairos é o certo. Não, ele precisava manter o seu preço, ele precisava manter a sua decisão. Não era fácil para Daniel estar na Babilônia não, meus irmãos. Jogaram ele numa cova dos leões, e falaram que colocaram mais leões famintos para devorar. Só que por causa do preço pago por Daniel, de vida com Deus, de oração, de fineza e nobreza em relação a obedecer a Deus, aqueles leões viraram como gatinhos diante de Daniel. Naquela cova dos leões, o leão era Daniel. Entende? Então assim, por que aconteceu isso? Porque ele pagou um preço. Decidir pelo Kairos é decidir pagar um preço para viver o que Deus tem para viver, para eu viver. Decidir pelo Kairos. Então, qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Sabe, você já viveu áreas da sua vida que você precisa? É uma pergunta verdadeira, assim, para o seu coração. Você já viveu áreas da sua vida que você precisa de um derramar de Deus? Tem áreas da sua vida que você fala assim: Deus tem que vir com um derramar sobre a minha vida. Sim ou não? Eu estive com uma pessoa outro dia, e ela falou assim: pastor, eu estive 4 anos orando para que acontecesse o que está acontecendo. 4 anos eu clamei, 4 anos eu busquei, 4 anos eu fui fiel no Senhor nessa área, para que ela se manifestasse de forma divina na minha vida, e eu agora estou vivendo plenamente o Kairos de Deus. Ele estava falando sobre uma área da vida dele que precisava de um derramar. Sabe, tem áreas da nossa vida que parece que estão desconectadas. Talvez o seu convite para o Senhor hoje é dizer: Pai, eu quero entrar no Kairos. Então nós precisamos aprender sobre isso. Por exemplo, às vezes você tem que pagar um preço sabendo dizer não para coisas que podem estar desalinhadas ao tempo, ou seja, coisas que são antes do tempo para você. Toda vez que eu disse sim para coisas antes do Kairos de Deus, elas tomaram meu tempo, tomaram meu dinheiro e tomaram minha alegria. Eu já contei várias vezes aqui o testemunho do meu carro importado com 20 anos. Eu comprei um carro que valia o preço de um apartamento. Estava no meu primeiro emprego, eu tinha poupança, eu tinha um salário razoavelmente bom para a minha idade. E eu comprei um carrão. E o meu pai foi usado por Deus, falou: filho, não compra esse carro. Aí eu falava: pai, mas eu quero viver isso, pai. É o carro que qualquer jovem sonharia ter. Aí meu pai falou assim: filho, não é o carro, é o tempo. Se vai chegar um tempo que você vai ter um carro desse, mas não é o tempo, espera. Quando você cede na área sexual, se você é solteiro, quando você cede na área sexual, você está dominado pelo Cronos, e a bênção do Kairos não vai te alcançar. Porque a relação sexual, segundo a palavra de Deus, ela foi feita única e exclusivamente para o casamento. Estar fora do casamento é pecado, ou é prostituição, ou fornicação, ou adultério. Então, às vezes, nós escolhemos fazer coisas antes do Kairos. Procrastinação na entrega.
Às vezes nós procrastinamos sacrifícios que Deus pede hoje, a gente fica adiando. Não, às vezes Deus está querendo a sua agenda hoje, você fala no ano que vem. Às vezes Deus está querendo que você lidere uma célula hoje, você fala não, ano que vem, depois do ano que vem. Às vezes Deus está pedindo para você hoje fazer uma faculdade, uma pós-graduação, você está falando há 3 anos, espera aí Deus, espera aí, não é o momento. Às vezes Deus está pedindo para você consagrar mais alguma área da sua vida. Quem sabe Deus está falando, olha, essa área da sua vida está bagunçada, porque falta consagração, falta você entregar o que é meu, falta você entregar o seu coração. Talvez existe uma área da nossa vida que a gente está enrolando, que a gente está procrastinando há muito tempo, e sem querer a gente está fugindo do Kairos de Deus. Quantos estão entendendo? Então, primeira coisa, eu preciso decidir pagar um preço pelo Kairos. A saída do Egito era uma batalha vencida, gente. Deus estava tirando eles do Cronos e colocando no Kairos. Mas infelizmente eles saem e tomam uma decisão de voltar. Eu preciso decidir outra coisa. Segunda coisa, dentro do mesmo ponto. Decidir pelo Kairos é você decidir. Preste atenção, decidir pelo Kairos é você decidir romper com ciclos negativos da sua vida. Gideão estava há 7 anos sob um ciclo de perdas. Plantava o trigo, o inimigo vinha, não dava nada porque o inimigo levava. Pessoas presas num ciclo precisam decidir abraçar o Kairos, porque no tempo de Deus há libertação de ciclos horríveis. Tem pessoas que estão em ciclos de gerações. O Kairos de Deus, meus irmãos, libertou o povo do Egito, mas mais do que tirá-los de um lugar geográfico, tirou o espírito egípcio deles. Está muito silencioso agora. Estamos entendendo? O Kairos de Deus nos liberta de ciclos, faz a gente romper com ciclos. Quando o Kairos visita o povo do Egito, tudo mudou. 2, 3 anos, praga, movimentos de Deus acontecendo para tirar o povo da escravidão. Sabe, existem ciclos danosos na minha vida, na sua vida. Podem existir ciclos tão danosos, mas Deus quer vir com o Kairos, com tempo na sua vida, visitar você, tirar você desse lugar, libertar você desse vício, desse problema. Talvez é um vício pecaminoso, talvez um vício culturalmente danoso, talvez algo que seja ligado algo hereditário, algo que foi sendo herdado sem você perceber, ciclos de pobreza, ciclos de miséria, ciclos de falta, ciclos de depressão. Minha avó tinha depressão, meus tios têm depressão, eu também tenho, é normal, não é normal. O tempo da visitação vai vir sobre a sua vida e vai te dar a alegria que você precisa. O tempo da visitação de Deus vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre você. Olha só, o tempo da visitação de Deus vai vir sobre a sua vida e vai te tirar de um lugar de pobreza e miséria e vai te colocar num tempo de prosperidade. Não é sobre riquezas, mas é sobre aquelas necessidades que você tem, que não tem sentido há anos, que seu pai passou, que seus avós passaram. Deus não tem isso para você. Você vai prosperar, você vai levantar voo, porque quando Deus visita, tudo muda. Esse é o Kairos de Deus, é o tempo da visitação de Deus. É uma graça sobre a sua vida para vencer o passado, talvez vencer a injustiça cometida, talvez vencer a injustiça, vamos dizer, sofrida. Porque tanto a injustiça cometida gera culpa, mas a injustiça sofrida gera amargura, tristeza. As duas te aprisionam. Por isso que o nosso Deus ama a justiça, porque quando tem injustiça, 2 lados ficam mal. Por isso que nós temos que orar pelo STF. Porque quando há justiça, os 2 lados ficam bem, mas quando há injustiça, os 2 lados ficam mal. Esse daqui não dorme de culpa, e esse daqui não dorme de dor. Mas quando há justiça, a coisa é equilibrada. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança. Quantos estão entendendo? Sabe, se você foi vítima de injustiça, eu quero dizer para você, vai haver um Kairos de Deus na sua vida, você vai experimentar a justiça.
Gideão estava preso a um ciclo de perda, 7 anos perdendo a colheita. Qual é o ciclo da sua vida que você quer libertação e nunca mais voltar? Qual é o ciclo da sua vida que você quer deixar para trás e você vai pedir a visitação de Deus na sua vida hoje? Talvez um ciclo de pobreza, de escravidão financeira, talvez um ciclo de fraqueza na área emocional, talvez ciclo de fracassos profissionais, ministeriais, talvez ciclos de medo, de problemas de saúde, de tristeza, sabe? A tendência cronológica pode estar roubando você. Aliás, a tendência cronológica pode estar roubando você das tendências do Kairos de Deus. Vou repetir, as tendências cronológicas podem estar roubando você do Kairos, da tendência do que Deus quer fazer. E eu creio que você e eu podemos romper sim, com ciclos negativos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer para você de todo o coração, que Deus está trazendo o Kairos dele sobre a sua vida. Tá? E esses ciclos estão terminando hoje. Eles estão terminando hoje. Pode ter um processo? Pode, mas hoje está terminado os ciclos de maldição na sua vida. Deus tem um rompimento de ciclos para você. Pede o Kairos de Deus. Eu acredito que nós como igreja estamos agora saindo de um Kairos, entrando num outro Kairos, e 25 a 30 nós vamos viver os melhores anos da nossa vida até hoje. Até o final dessa década, um ciclo novo para a Light. Você vai ter essa experiência comigo, você vai ver o que Deus vai fazer. Não é só sobre líderes, sobre multidões, sobre estrutura, mas é sobre o plano perfeito de Deus acontecendo conosco. Então você pode fazer parte disso, mas eu creio que isso também tem a ver com o novo ciclo de Deus, e é agora o momento onde Deus usa, vamos dizer, do relógio eterno, do relógio da eternidade, para entrar sobre o nosso, em nome de Jesus. Diga comigo, discernir, decidir, e por último, permanecer. Porque depois que você entra no Kairos, você precisa alinhar as suas expectativas. Por exemplo, você precisa entender que o Kairos não é um mar de rosas, mas é um rio de glória. O problema é que tem gente que entra no Kairos e acha que é um mar de rosas, e aí frustra. A maior causa de pessoas saírem do Kairos e voltar ao Cronos é a frustração nas expectativas que foram colocadas de forma errada no coração. A expectativa tem que ser alinhada. A expectativa tem que ser alinhada. Quando a sua expectativa está alinhada, não vai ter problema, porque o Kairos é para você permanecer. Você permanece num Kairos, sai dele, entra em outro, mas você não volta nunca mais para o Cronos. O Cronos é o tempo que você vive aqui, e ele é dominado pelo tempo de Deus, o tempo da visitação, o tempo perfeito. Hoje Deus te visita, amanhã Ele te visitará, depois de amanhã Ele te visitará, daqui a anos visitará os seus filhos, seus netos. É assim que funciona. É o tempo glorioso, é o rio de glória, mas não é o mar de rosas. E quando nós passamos pela porta que dá acesso ao Kairos, é algo que muitas vezes a gente pensa assim, tudo mudou. Então eles pisam na terra prometida e eles falam, uau, tudo mudou. Mas a 100 metros dali, tinha uma muralha chamada, numa muralha de uma cidade chamada Jericó. Tudo mudou, e agora tem uma muralha na sua frente. E aí o inimigo vem e fala, será que mudou? Se tivesse mudado, você não tinha inimigo. Se tivesse mudado, você não tinha problema. Se tivesse mudado, você não tinha batalhas. Se não tivesse mudado, sua mente não estava dividida. Se tivesse mudado, se você tivesse entrado no Kairos, você não tinha essas batalhas não. Está vendo? Se Deus quisesse colocar vocês na terra prometida, 40 anos de vocês nesse deserto, Deus já tinha destruído Jericó. Tem nada a ver. Porque o Kairos é um tempo perfeito, mas não é a vida perfeita, num certo aspecto, entende? Mas sabe o que aconteceu? Apesar da muralha estar na frente deles, ela estava tão conectada ao Kairos de Deus, que apenas de dar 7 voltas por 7 dias, e tocar uma trombeta, as muralhas caíram, e eles venceram a primeira de muitas batalhas.
E você olha a história bíblica, depois de 5 a 7 anos, aquela terra estava conquistada e a promessa de Deus estava manifesta. Porque o Kairos não é sobre a ausência de batalhas, mas é sobre Cristo nelas conosco, sobre Deus nelas conosco, sobre Deus derrubando as muralhas, sobre Deus armando a nossa fé, sobre a nossa trombeta sendo tocada, valer mais do que muitas espadas nas mãos. Esse é o Kairos. Kairos de Deus, o tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu creio que é o tempo de Deus para experimentarmos o melhor que Ele tem para nós. Amém? Sabe o que aconteceu? Esther, no capítulo 4, olha que interessante, só uma coisa, nós estamos falando de permanecer no Kairos. Esther, meus irmãos, eu não sei se todos sabem da história, eu não tenho tempo para contar tudo, mas Esther, ela é uma menina simples, mas foi trabalhada pelo seu primo, pelo seu tio Mardoqueu, para ela se tornar rainha. Ela foi embelezada, ela malhava na melhor academia de Israel. Ela malhava muito. Ela ia no melhor salão. Ela era dona da rede Socila. Todo lugar tem um salãozinho escrito Socila. Meu Deus, esse cara deve estar rico. Nada de propagandas hoje. Mas sabe, Esther ia nos melhores salões da cidade. Ela foi cuidada, projetada para ser rainha. Por que aconteceu isso com Esther? Porque o Kairos de Deus veio sobre a vida dela e Mardoqueu. Eles estavam no plano de Deus, não foi fácil, mas aí quando ela é escolhida rainha, ela concorreu com muitas, mas quando o Kairos de Deus nos alcança, meu irmão, você pode estar concorrendo com outras pessoas aparentemente melhores, mas se é o Kairos de Deus, Ele pega você. Quando eu entrei no banco, com 18 anos, eu entrei no segundo maior banco do mundo, para trabalhar, e foi interessante que não foi eu que entrei, foi Deus que me colocou lá. Era o Kairos de Deus, porque eu concorri com 3 caras muito melhores que eu para uma vaga de estagiário. E aí eu fui contratado pelo banco, que era muito melhor do que ser estagiário, e aqueles caras melhores do que eu viraram estagiário no meu lugar. E até hoje eu não entendo o que Deus fez. Não entendo. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia lá, um dia eu perguntei para ela, eu falei, você me escolheu? Você deu... Ele falou assim, não, eu só dei referência de você. Mas todos ali tinham alguma referência. Então, quando o Kairos te alcança, você pode estar concorrendo com gente aparentemente melhor, mas você pode estar à frente. Eu não sei se tinha melhor que Esther, mas Deus colocou Esther lá. E agora ela é esposa do rei. E tinha um cara lá fora que estava oprimindo o povo de Deus. Oprimindo o povo de Deus, oprimindo o povo de Deus, oprimindo o povo de Deus. E aí Mardoqueu ou Mordecai chega lá e chama Esther, quero conversar com você. E ela marca uma agenda, sai, e ela estava ali. Só que o que acontece? O sistema sempre vai tentar nos fazer permanecer exclusivamente no Cronos. E o sistema político, econômico, social, já tinha dominado o coração de Esther. Você pode achar que eu estou viajando, mas eu vou te mostrar. O sistema pode dominar o nosso coração, e a gente sair do Cronos, sair do Kairos e não permanecer nele. Aí o que acontece? Escuta essa, olha só. Ela está lá dentro, e Mordecai ou Mardoqueu sabia que ela estava lá, com base no Kairos, no plano de Deus. Está comigo aí? Presta atenção que eu vou apontar essa história para o final dessa palavra. Quando chega o Kairos, quando chega Mardoqueu para conversar com ela, ele fala assim, ô Esther, nós estamos sofrendo lá fora, Deus te colocou aqui como rainha, e eu acredito que Deus te colocou aqui, para que você exerça um propósito. Você não está aqui apenas para ser rainha, você está aqui para ser, primeiro do que rainha, uma serva dos planos do Kairos de Deus. E ela falou assim, aonde você quer chegar, tio? Aí ele falou assim, você precisa chegar diante do rei e contar para o rei o que está acontecendo, para ele exercer justiça. Sabe o que ela falou? Sim, pode deixar, eu vou lá. Não, ela falou assim, aí é demais. Porque existe um protocolo, e eu tenho que me preparar para chegar diante do rei. E era verdade, humanamente falando. Aí ela fala assim, no Cronos, para eu chegar diante do rei, eu tenho que me preparar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu tenho que fazer uma preparação, isso vai demorar. Eu tenho que perceber o coração do rei, eu tenho que isso. E ela vai falando, e ela fala assim, é provável que eu tente ir até o rei, e ele não estenda o cetro. E se ele não estender o cetro, eu morro.
então eu não sei se eu vou fazer isso. Vai para sua casa que eu vou pensar. Olha só, quando o Cronos domina o nosso coração, a gente fica cheio de dedos para os planos ligados ao Kairos. A gente fica cheio de reservas. Pessoas dominadas só pelo tempo presente, só pela hora da faculdade, do trabalho, pelo dia de amanhã, pelo dia de hoje, pelo dia de ontem. Pessoas que são extremamente dominadas só por isso, terão dificuldades de entender quando Deus nos chama para algo ligado ao seu Kairos. Voltando, aí Mardoqueu ficou indignado, isso está em Esther capítulo 4, Mardoqueu ficou indignado, e olha só, versículo 12, diz assim, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, Esther 4:12, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, e de todos os judeus, só você escapará. Agora ele eleva o nível da conversa e fala, olhe para o Kairos, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, a família do seu pai morrerão. Quem sabe, olha só, quem sabe, diga comigo, quem sabe? Quem sabe se não foi para um tempo, para um momento como esse, que você se tornou rainha. Ele está trazendo ela para o Kairos, como um líder espiritual da vida dela. Ele está dizendo, ei Esther, você se perdeu. O sistema corrompeu o seu espírito do Kairos. O sistema tirou o tempo de Deus da sua vida. Agora você só está no sistema, sai daí. E agora Deus traz ela para a eternidade. Deus levanta a cabeça dela, os olhos dela, o espírito dela. E olha só o que ela responde no versículo depois. Ele fala, olha, você tem que entender, será que não foi para um tempo como esse? Ele está falando, será que não é o Kairos de Deus? Você está aí justamente hoje para nos livrar. E era. E agora Esther muda. Ela acorda. E ela volta para o Kairos. Porque o primeiro ponto é discernir. O segundo ponto é discernir, o segundo é decidir, e o terceiro, permanecer. Olha só, então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu, olha o versículo 16, olha como ela muda, vá, reúna todos os judeus que estão em Judá, jejue ao meu favor, não comam, não bebam, depois desses 3 dias, 3 noites, não é? Nós vamos estar em jejum aqui dentro do palácio também, eu irei ao rei, ou seja, eu entendi que eu não posso sair do Kairos. Eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, o sistema para de dominar sua mente. E agora o seu coração volta para Deus. Sabe o que aconteceu? Ela foi até o rei e obviamente que o rei estendeu o seu cetro, exerceu justiça e abençoou não só a vida dela, mas a de todo o povo, livrando Mardoqueu e todo o povo da morte, e quem morreu era quem queria matar os judeus. Amém? Diga, Kairos, o tempo de Deus, o tempo da oportunidade, sobre a minha vida. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar.